Olá, eu sou a professora Alíria Noronha, da Universidade Newton Lins, e estamos aqui dando boas-vindas a você que faz parte do nosso corpo discente da universidade. Esse material faz parte do curso Felicidade, Bem-Estar e Qualidade de Vida, que vai estar disponível na nossa plataforma EAD. Então, bem-vindo a esse curso, é um prazer trocar com vocês, trocar experiências, conhecimento e disponibilizar para cada uma que está acessando esse material, coisas que vão ajudar a descobrir um pouco sobre felicidade, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar no seu cotidiano, e nós desejamos que esse material seja muito proveitoso. Eu estou gravando numa sala chamada Laboratório da Felicidade e do Bem Viver. É uma sala onde estamos só eu e mais uma pessoa que está fazendo a gravação, por isso eu estou sem máscara. A outra pessoa que está aqui comigo, a professora Cristina Magna, está usando máscara, portanto, eu estou tranquilamente sem usar máscara, mas nós continuamos na pandemia, precisamos nos cuidar em relação a isso. Vou apresentar um pouco para vocês em que se baseia o nosso curso. Vou falar um pouco das 12 aulas que nós teremos. Nós temos um curso que tem um total de 20 horas aulas. Nós vamos disponibilizar 12 videoaulas, assim como essa que eu estou fazendo com você hoje. Cada videoaula terá em torno de 30 a 40 minutos e haverá outros materiais acessórios, como podcasts, vídeos, filmes, pequenos textos, todos a respeito da temática desse curso. Eu vou falar um pouquinho para você sobre a temática do curso agora. Como eu disse, nós temos 12 aulas e cada uma delas tem um tema. A primeira aula, ela vai apresentar para vocês os elementos fundamentais para ser feliz e ter qualidade de vida. O que a gente precisa para ser feliz? O que a ciência descobriu a respeito disso? Vocês podem ver que na minha camiseta está escrito felicidade agora é ciência, porque de fato esse é um tema que entrou no campo de interesse do conhecimento científico. É um tema que é antigo, é um tema que remonta à Grécia Antiga, à filosofia grega, e que recentemente a ciência moderna retomou esse tema em função da importância que ele adquire nos nossos dias atuais. Então essa é a nossa primeira aula, nós vamos entender sobre isso. O que a ciência tem a me ensinar sobre felicidade? O segundo tema que nós trataremos na segunda aula é o autoconhecimento como forma de alcançar a felicidade. Nós teremos 2 aulas sobre esse tema, tamanha a importância que ele tem. O autoconhecimento é um dos elementos fundamentais para nós sermos felizes. A gente entender quem nós somos, o que motiva a nossa tomada de decisão, o que faz com que nós agimos de determinada forma em alguns momentos e depois a gente pensa, poxa vida, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Por que você faz isso? Então a gente vai investigar um pouquinho e eu vou apresentar técnicas para vocês para que você se conheça melhor. Nessa primeira aula sobre autoconhecimento, nós vamos trabalhar com uma técnica para vocês conhecerem, cada um de você, conhecer as suas forças pessoais. Quais são as forças que você está mais usando no seu dia a dia e quais são as forças que você está usando menos e que você pode potencializar para ter uma melhor qualidade de vida e mais felicidade. Na terceira aula, nós vamos falar novamente sobre autoconhecimento como forma de alcançar a felicidade, mas nós vamos usar uma outra técnica, que é a respeito dos nossos valores pessoais. Nós vamos entender que valores guiam a minha vida. Quais são os valores que eu trouxe da minha família, dos meus pais? Quais são os valores que eu adquiri depois já na minha vida adulta? A gente vai apresentar técnicas e você vai conseguir identificar quais são os seus valores. Na quarta aula, a gente vai começar a entrar em ação. A gente já investigou, o nosso ser, a gente já ampliou o nosso autoconhecimento. Então, na quarta aula, a gente vai começar a mudar aquelas coisinhas que a gente sente que não estão legais. Todo mundo sabe algumas coisas na sua vida que a gente precisa aprimorar. Então, na quarta aula, nós vamos trabalhar com um plano, a criação de um plano pessoal de metas e atividades para alcançar mais eficiência e produtividade nas mudanças que você quer fazer.
A gente vai trabalhar com uma técnica para a elaboração de um plano que é baseado no 5W, né? Ou 5 Qs em português. Eu vou ensinar vocês a fazer esse material. É um exercício muito interessante e muito rico. E você vai poder usar isso para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida estudantil, em que área você desejar. Na quinta aula, nós vamos trazer um material muito interessante. O tema dela é como transformar hábitos para construir uma vida de mais qualidade. A gente tem hábitos que estão tão arraigados dentro de nós que às vezes, por mais que a gente queira fazer uma transformação na nossa vida, eles estão meio que empacando, sabe? Que te puxando para trás, como se fosse um freio de mão puxado. Que por mais que você tome decisão de mudar, por mais que você tenha clareza sobre onde você quer chegar, esses hábitos continuam minando a sua força de andar para frente. A gente vai identificar os hábitos que você quer mudar e eu vou ensinar para vocês uma técnica muito simples e muito eficiente para a gente modificar esses hábitos. Na sexta aula, nós vamos falar de um tema que é muito importante na nossa vida, que tem sido um pouco negligenciado na sociedade onde nós vivemos, que é o tema da espiritualidade. Nós vamos falar sobre espiritualidade e felicidade. Nessa aula, nós vamos abordar a compreensão da relação do sagrado da vida na história da humanidade, né? Desde a história que a gente conhece sobre os primeiros seres humanos que habitaram o planeta, como que a ideia de espiritualidade acompanha o ser humano desde sempre. Nós vamos investigar a nossa própria relação com o sagrado, qual o lugar que o sagrado tem na minha vida, no meu dia de hoje. Como que eu lido com a ideia do sagrado? Qual que é a presença que eu tenho de Deus, dos seres protetores? Como que eu lido com isso no dia a dia? E aí nós vamos aprender a identificar o sagrado no cotidiano. A gente vai aprender a identificar como que eu percebo Deus nas pequenas coisas, como que eu percebo os seres de proteção, aqueles seres com os quais eu me conecto no meu dia a dia para ter uma vida realmente mais feliz e completa. Porque essa é uma necessidade humana. A necessidade da transcendência e ela faz parte da nossa felicidade. Na nossa sétima aula, nós vamos trabalhar com qualidade de vida voltada para o corpo, né? Nós já trabalhamos um pouco com a mente, nós já trabalhamos um pouco com o espírito e aí nós vamos olhar para o nosso corpo. Como que está o meu corpo? Eu tenho ajudado ele a ficar bem? Essa máquina que me carrega para todo lado, que me dá energia para transformar a minha vida, fazer as coisas que eu desejo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Como que eu estou cuidando da minha alimentação? Como que eu estou cuidando, né, desse aspecto da minha vida? A gente vai conversar e traçar um plano a respeito disso. Na oitava aula, a gente vai trabalhar com um tema muito importante. Nós vamos voltar um pouquinho para o tema da mente e nós vamos falar sobre um fenômeno que acompanha os seres humanos desde a evolução da espécie humana, né? Para nos tornarmos quem nós somos hoje. É um fenômeno chamado mente errante. A mente errante é aquele fenômeno que é o nosso cérebro, os pensamentos ficam como macaquinhos pulando de galho em galho. Sabe quando você quer se concentrar numa coisa, mas que o seu pensamento não te deixa, ele te perturba? Quando você deita na cama e vem aquele monte de pensamento e não te deixa relaxar, dormir? Esse é um fenômeno humano, esse é um ganho evolutivo que nós temos, mas que tem provocado muito sofrimento na vida das pessoas, especialmente no contexto atual, em que nós temos muitos estímulos, especialmente tecnológicos. Nós precisamos aprender a domar esses macaquinhos que ficam o tempo todo batendo palma dentro da nossa cabeça e deixando a gente enlouquecido no nosso cotidiano. Então, vou ensinar para vocês uma técnica de meditação. Vou mostrar como que a meditação pode ser uma coisa simples e que você pode incorporar na sua vida, sem aquela ideia de que para meditar eu preciso ser um monge budista, que vou sentar no alto do Himalaia e ficar na posição de flor do lótus durante 8 horas. A gente não vive no Tibete, a gente não vive no Himalaia, a gente não vive no Butão, a gente vive aqui onde nós estamos, aqui onde eu estou, aí é onde você está. Então a gente vai adaptar isso para a nossa realidade e você vai perceber
caramba, eu consigo meditar. E você vai ver os efeitos positivos disso para a sua vida. Na sequência, nós vamos ter a 8ª aula, onde nós vamos falar de um aspecto muito importante para a felicidade, que é a importância das relações interpessoais. A gente, às vezes, não encontra tempo para cuidar das nossas relações, às vezes a gente negligencia um pouquinho o cuidado, a atenção com os amigos, com os familiares, mas a ciência tem demonstrado que, na verdade, esse é o elemento primordial para nós sermos felizes. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e ver como que a gente pode cuidar melhor das nossas relações interpessoais. Na 8ª aula, na 10ª aula, nós vamos falar sobre savoring, que é uma palavra em inglês que significa saborear ou saboreando. O que é saborear? Saborear é diferente de comer. A gente saboreia quando você toma um sorvete, por exemplo, que você bota aquele sorvete na boca e você sente ele derretendo, as suas papilas gustativas todas entram em contato com aquele sorvete e você sente uma expansão de você mesmo com aquela experiência gastronômica. A gente pode saborear a vida de outras formas para além da degustação de uma comida. A gente pode saborear a vida vivendo os momentos intensamente, se conectando com as pessoas ao nosso redor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente está vivendo dentro da rodinha do hamster, em que a gente está fazendo uma coisa na sequência da outra sem nem perceber por que a gente está fazendo, ou a gente está saboreando a vida? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e aprender como saborear mais a vida e aproveitar o momento presente. Porque o amanhã é uma promessa, o que nós temos é o hoje. Na 11ª aula, nós vamos falar sobre rotina de exercícios para aumentar a nossa qualidade de vida. Como que a gente pode fazer para fazer o nosso corpo lidar melhor com o nosso dia a dia. E na 12ª aula, nós vamos trazer um tema que eu acredito que seja muito útil para solucionar questões do nosso dia a dia, que é a gestão de conflitos. Quem que não tem um pequeno conflito com alguém, seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja na família, seja mesmo dentro do círculo de amizade, na igreja? Às vezes tem pessoas com as quais a gente está tendo sempre pequenos atritos e outras vezes são grandes atritos, que trazem muitos problemas para a nossa vida. E nessa aula a gente vai aprender um pouco o que eu posso fazer para administrar essas relações conflituosas. O que é um conflito? O que eu posso fazer para melhorar a minha relação com essa pessoa com quem eu tenho um problema? E a gente vai ensinar técnicas que são simples e que você pode incorporar e você vai perceber mudanças positivas nesse tema. Essas são as 12 aulas, os 12 temas que nós vamos tratar. E eu desejo que eles sejam muito proveitosos para cada um de vocês. Um grande abraço!